Uma mãe denuncia que foi a uma academia de musculação em Copacabana para fazer a matrícula do filho. O rapaz apresenta, ele foi diagnosticado com espectro autista, mas ela foi surpreendida com a recusa da atendente do estabelecimento. A funcionária tem explicado que na unidade não aceita pessoas com esse tipo de necessidade especial. Isso pode acontecer? Então, a repórter Branca Andrade vai trazer a reportagem pra gente a partir de agora na tela. Tudo que ele quer fazer dentro da lei, é claro, a gente promove para ele um bem-estar maior, para que ele possa ser incluído, para que ele possa fazer parte da sociedade. No cordão pendurado no peito, a razão da entrevista. Alexandra Menaguali Lima, mãe de um rapaz de 22 anos autista, está expondo um caso de discriminação que sofreu nesta academia em Copacabana, na esperança de melhorar a vida do próprio filho e de muitas outras vítimas da falta de empatia e cuidado de estabelecimentos e pessoas. Eu estou falando aqui agora, não só pelo meu caso, o caso do meu filho. É porque eu estou falando por todas as mães, seja ela mãe de autista, de cadeirante, de qualquer transtorno ou síndrome, porque nós somos caladas todos os dias diariamente, aqui ninguém vê. Sozinha, Alexandra veio nesta terça-feira a esta academia matricular o filho, Augusto Menaguali, que tem autismo, mas pratica esportes, trabalha e também vai tirar carteira de motorista. Mas ao informar no estabelecimento que Augusto é autista, uma surpresa desagradável. Quando eu entrei, perguntei o preço, valor, enfim, planos, e ele me ofereceu alguns planos e eu optei por um plano. E aí eu perguntei se havia um professor para ficar orientando os alunos ali dentro da academia. E ele falou que sim. Eu falei, sim, porque meu filho é autista. Então não podemos fazer a matrícula. Eu falei, como não podem fazer a matrícula? Porque ele é autista? É porque já tivemos problemas com autistas. O problema não são os autistas, o problema é da academia. Depois do episódio constrangedor, Alexandra veio até aqui a delegacia de Copacabana para prestar queixa. Segundo ela, foi preciso ser firme no momento do registro da ocorrência, já que os agentes de plantão não estavam considerando o caso como crime. Eles disseram que não era crime, né? Que eles não se negaram. Eu falei, sim, eles se negaram. Eu estou dizendo que eles se negaram porque eu tive lá e foi comigo. Se não tivesse negado, eu não estava aqui reclamando, querendo fazer o registro de ocorrência. Mas é crime sim, de acordo com a Lei 13.146 de 2015, que fala sobre a inclusão de pessoa com deficiência, o acesso à utilização com segurança e autonomia de pessoas com deficiência engloba equipamentos urbanos, transportes e também espaços públicos e privados. Desta maneira, não aceitar a matrícula de Augusto é crime de discriminação, com pena que pode chegar a 3 anos de reclusão ou multa. A Lei Berenice Piana traz que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 42, assegura à pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, inclusive o autismo, o direito em condições de igualdade de participarem de atividades de lazer, de cultura, de esporte. E a academia tem que estar preparada para, em condições de igualdade, receber e disponibilizar o serviço de atividade física para todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência. A Polícia Civil alegou em nota que o caso foi registrado, a mãe ouvida e diligências estão sendo realizadas para apurar o fato. Em nota, a academia disse que a matrícula não foi negada e que tem outros alunos autistas. Além disso, que vai averiguar o que aconteceu com os funcionários. Uma funcionária do estabelecimento entrou em contato via Instagram com Alexandra, mas após o retorno dela por escrito, visualizou a mensagem e não respondeu. Alexandra não quer reparação financeira, quer apenas que seu filho e outros autistas não passem mais por isso. Se a vida não vai ser carinhosa com ele, eu tenho que fazer por ele. Eu não posso deixar meu filho abandonado e qualquer um fazer o que quer e dizer que não pode, e privá-lo de um monte de coisa. Não é assim. As pessoas têm direito e os direitos têm que ser cumpridos. A parte mais difícil para Alexandra foi contar a Augusto o que aconteceu. Eu só fui falar com ele de noite, foi o momento que eu tive um pouco mais de serenidade para conversar com ele, explicar o motivo pelo qual eu não matriculei. E aí eu tive que vestir uma máscara de calma, né, para explicar para o meu filho, que é autista, que ele foi banido teve a matrícula negada por ele ser autista.
Mas esse rapaz de sorte tem uma mãe sensível que resumiu em uma frase o aprendizado cruel, mas libertador. Ele ficou triste, mas eu falei para ele não ficar triste porque em qualquer lugar que ele não caiba, aquele lugar não serve para ele. Aquele lugar não merece a presença dele. Eu não estava na academia e não presenciei o que aconteceu. Mas vou te dar a minha opinião. Se eu tivesse lá e tivesse percebido que isso aconteceu com uma pessoa assim, vítima de preconceito, eu que sou negro, já passei por preconceito por tantas vezes na minha vida, eu na mesma hora sairia da academia e deixaria claro para todo mundo. Sabe por quê? Porque é absurdo nos dias de hoje a gente ainda vê isso. Tá faltando inclusão, gente. Se todos os colégios federais, estaduais e municipais, a gente já tem aí um trabalho voltado para ter todo o tipo de criança, com qualquer tipo de problema, criança, jovem, adulto, para que essas pessoas possam estar em sociedade, por que ali não pode? Por quê? Eu pergunto. É falta de empatia, é preconceito. É crime isso, é criminoso. Eu vou à porta da delegacia lá de Copacabana para falar com a Branca Andrade. Branca, eu volto com você. Sabe por que isso me deixa indignado? Sabe, porque eu conheço tantas pessoas que têm filhos com espectro autista e que são jovens brilhantes, que fazem contas como ninguém, sabe? E são pessoas que têm de estar com a gente, que têm mais sensibilidade do que muita gente que está ali e não tem empatia de tratar o outro. Tá faltando isso. De olhar o outro com cara de nojo, com falta de respeito, como se a pessoa não valesse nada. Eu acho que naquele momento, a forma mais inclusiva, Branca, era chamar aquela mãe para sentar, até que falasse, mãe, a gente ainda não tem um professor aqui que possa atender o seu filho, mas a gente vai trazer. Eu quero o seu filho aqui. E até utilizar o rapaz de forma inclusiva para mostrar como a academia trabalha. Não é bater a porta na cara dele e mandar ele embora. Aí, Branca, tá o erro. Exatamente, Caio. Eu acho que além da ignorância, né, e o completo desmazelo com relação às leis que regem o Brasil, né, o nosso país, a gente tem uma certeza, né, de que esses estabelecimentos lidam com uma clareza de que sairão impunes caso episódios como esse aconteçam. A gente sabe que a lei de inclusão da pessoa com deficiência existe, né? Nós sabemos que, por exemplo, em escolas públicas ou privadas, caso uma pessoa com deficiência ou com aspecto autista esteja fazendo aula ali, precisa de um mediador, mas hoje mesmo, enquanto eu conversava com a Alexandra, o Augusto tem 22 anos de idade. Ela falou, olha, a lei garantia que meu filho tivesse um mediador na escola que ele frequentasse, mas o mediador que meu filho sempre teve foi um mediador pago do meu próprio bolso, porque as escolas nunca forneceram isso e isso está previsto em lei. Então, o que a gente percebe é que essas pessoas, elas ficam invisíveis, né? Essas mães de autistas, mães de pessoas com deficiência, as próprias pessoas portadoras de necessidades especiais, elas ficam invisíveis no meio disso tudo. Elas querem participar e serem incluídas no processo social normal, ir a uma academia, frequentar uma escola, ter momento de lazer, mas a grande verdade é que inclusão para muita gente, conforme o que a própria Alexandra disse para mim hoje, inclusão para muitas empresas e para muitos espaços públicos é colocar uma rampa de acesso para cadeirante. Só que inclusão vai muito além disso, né? Inclusão é você receber de portas abertas e de coração aberto aquela pessoa que está procurando uma forma de ter uma vida um pouco mais próxima da normalidade, que é o que todo mundo tem. Então, um autista, né, uma mãe de um autista, chegar num local e pedir para que a lei seja garantida, não é muito, é o básico. Né? Pedir o mínimo de carinho. Entende-se que muitos espaços privados ainda não estejam preparados, não tem uma pessoa especializada, mas no momento em que aquela instituição foi procurada por essa mãe, o que essa instituição deveria ter feito, o que esse funcionário deveria ser treinado a fazer é
acolher e até admitir uma falha, né? Olha, não temos essa pessoa especializada, mas como posso te ajudar para que você possa fazer parte da nossa academia e possa até me ensinar a receber outras pessoas como essas. Então, parte-se da empatia, né? É a sensibilidade que falta nas pessoas que atendem, na ponta que é o funcionário e na gestão dessas empresas, sejam privadas, sejam públicas. Com certeza, Branca. Aqui no SBT, nós temos um trabalho muito lindo de inclusão. A gente sabe também, vou trazer aqui a discussão com o Carregosa, a própria Polícia Civil, naquele programa da Delegacia Legal, a gente viu muitas pessoas inclusas ali no serviço de atendimento ao público, para poder ajudar de uma certa forma na delegacia. O que a gente não pode, Carregosa, é ainda hoje, 2023, já passando da metade do ano, a gente vê situações como essa. Eu me coloco na pele daquele jovem, sabe? Porque quando a gente é vítima de algum tipo de preconceito, o preconceito é de cor, raça, doença e tudo mais. Isso dói na carne, Carregosa, isso dói, cara. Exatamente. Na verdade, tem um crime do artigo 88 da lei do Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, né? Então, isso daí já é o crime, né? E aí, primeiro, deixar claro que o espectro autista, ele não é ele não é uma doença, né? Ele é um transtorno. E como se diz, ele é um espectro. Então, você vai ter pessoas que vão precisar de suporte a vida inteira e você tem aquelas pessoas limítrofes que vão viver a vida inteira normal. Eu digo isso porque, assim, eu já falei aqui outras vezes, há uns 5 anos atrás eu fui diagnosticado. Então, eu sou o que era o antigo Asperger, né? Então, em tese, eu tô dentro do espectro também. Para que você... E agora, tem uma série muito boa no stream aí, assim, que conta a história de um médico que tinha o espectro autista e que era médico, e estudou para ser médico, ou cara, seja... Assim, o que acontece? Eu não vou ficar, e eu tomo cuidado para falar isso, porque o que é que aparece? Primeiro que eu não tô aqui para contar história de superação. A minha vida sempre foi boa, espero que continue boa, tranquila, sem grandes dificuldades até o final da minha vida. A gente acha que às vezes tem que ter uma história de superação, de dificuldade como se fosse valorizar a história da pessoa. Pelo contrário, assim, eu quero viver muito e passando uma vida tranquila, sem grandes dificuldades, desde que eu nasci até o momento que eu vou morrer, de preferência muito velho. E o segundo é porque o meu caso vai ser romantizar uma situação. Você vê essa mãe, ela precisa dar o suporte para o filho. Eu nunca precisei de suporte, pelo contrário. Assim, tudo que eu fiz, eu sempre fui bom no que eu sou bom, eu sou muito bom. Então, assim, me usar, por isso que eu estou muito cuidado, porque eu não sou referência nesse caso. Agora, você está falando de um transtorno que atinge um homem a cada 50. Ou seja, que é mais frequente em homem do que em relação às mulheres, que também tem uma frequência muito grande. Ou seja, se você está falando de que uma pessoa vai estar dentro desse espectro a cada 50 homens, você está falando que é um transtorno extremamente recorrente. Então, é um transtorno que as pessoas já eram para estar muito mais adaptadas do que estão hoje em dia. Porque é algo que você vai passar na rua agora, você vai passar por mais de 50 pessoas. Uma dessas pessoas vai estar dentro do espectro. E aí, novamente, é um leque gigantesco de pessoas que vão estar ali. Vão ter pessoas que vão realmente precisar de suporte a vida inteira, que vão ter dificuldade. Agora vai ter pessoas que é o meu caso, que no máximo vai passar como esquisito, né? Que historicamente sempre passei como uma pessoa esquisita ou excêntrica. Mas tirando isso, assim, é algo comum e que já está no momento de todos os locais já estarem adaptados para esse tipo de realidade, né? Sabe o que eu vou pedir agora, Branca Andrade, aqui com toda a audiência do SBT Rio, e tenho certeza que Isabelle Benito faria isso aqui? Eu vou pedir a todo mundo de academia de musculação que esteja vendo esse programa e que trabalhe de forma correta, que ofereça uma vaga para esse jovem treinar aí na academia, mostrando como se deve agir no trato às pessoas. Eu acho que seria a forma mais... Atenção, Academia Ansem, academia onde a Priscila Borges, nossa apresentadora aqui do Cariocou, eu esqueci o nome da academia, lá perto da minha casa lá. Ô, pessoal da academia, oferece uma vaga pro rapaz aí. Oferece! Vão mostrar que vocês são acima de qualquer tipo de preconceito. O Will botou ali, ó, toda pessoa com deficiência tem direito. Esse caso foi um crime. Tem que ter punição. Opinião do Will nesse momento. Isso é muito interessante, Branca, quando as pessoas participam aqui no Twitter pelo hashtag SBT Rio, deixando claro a forma que todo mundo pensa ainda hoje, né, Branca?
Sim, Caio, e falando um pouco sobre isso que o Carregosa abordou aí no estúdio, que é um espectro autista, que o espectro autista atinge pelo menos 1 a cada 50 pessoas, isso é mais uma informação que corrobora com o fato de que a ignorância das pessoas sobre esse transtorno precisa ser vencida, inclusive dentro das instituições públicas, porque a Alexandra ainda denunciou na matéria que após passar pelo momento constrangedor lá na academia, onde ela não conseguiu efetuar a matrícula, escolheu um plano, os planos custam dinheiro, ou seja, ela rentabilizaria aquela academia após aquele momento constrangedor em que ela saiu dali desolada, sem saber como é que falaria para o filho que ele não foi aceito. Ela veio para a delegacia e na delegacia ela encontrou dificuldades para registrar porque os próprios agentes não conseguiam dizer que foi um crime. Os agentes falaram, mas ele não negou a matrícula. Negou, porque a partir do momento que o funcionário fala, ele é autista, eu preciso da autorização de um supervisor para matricular ele, né, já está negando, já está criando uma dificuldade para a entrada desse aluno e ainda dizendo que tivemos problemas com outras pessoas que têm autismo. Então, isso já cria uma barreira muito grande emocional nessa mãe e aí, obviamente, essa ignorância que precisa ser vencida para que mães de autistas e mães de pessoas portadoras de deficiência e até os próprios deficientes não sofram com esse tipo de discriminação e preconceito. Muito obrigado, Branca Andrade, aqui no SBT Rio. Meu amor, volta pra cá com segurança, sabe o quanto eu te amo. Beijão pra você, tá bom?